Ué, estão preocupados com o futuro do financiamento da universidade pública? Então vamos votar favoravelmente a reversão da emenda constitucional 95, que congelou os investimentos na educação pública brasileira. Estão preocupados com o financiamento da universidade pública brasileira? Vamos se preocupar com taxar os bilionários para que esse financiamento possa ser realizado? Isso é conversa. Querem introduzir o capital, o dinheiro, na organização para ter aluno de duas classes, o que paga e o que não paga, para aumentarem a sua capacidade de controle contra aqueles estudantes, que a partir de então não terão mais como a regra ser de uma universidade pública. E a proposta que tramita na Comissão de Constituição e Justiça é inconstitucional. A Constituição é evidente em dizer que a educação é pública e gratuita nos estabelecimentos oficiais. Tentaram aprovar aqui uma flexibilização disso no plenário da Câmara dos Deputados e foi uma guerra. Então, senhoras e senhores, que a gente se manifeste de maneira firme como Comissão de Educação contra a privatização. Um outro ponto é a velha falácia de que é privatização. Em nenhum momento o texto do deputado general Peternelli fala sobre privatização. Ah, mas vão cobrar dos alunos mais pobres. Não vai cobrar dos alunos mais pobres. Aliás, na comissão especial eu defendo que haja um corte de até 5 salários mínimos per capita para o aluno passar a pagar uma proporção da mensalidade e isso ser revertido e não é mixaria, né? A gente está falando aí, se a gente cobrar por baixo R$500 desses alunos, 4,3% segundo a Andifes, a gente está falando de 100 milhões de reais que podem ser revertidos para assistência dos alunos, que é muito necessária para auxiliar os alunos mais pobres. E se essa cobrança, né, é inconstitucional, primeiro, é importante a gente lembrar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né? Já foi julgado no Supremo Tribunal Federal, né, o tema 535, e por 9-1, só não foi unanimidade por causa do sempre ministro Marco Aurélio, né, o jurista solitário, já foi considerado constitucional a cobrança em universidades públicas de cursos de pós-graduação. Então, não há inconstitucionalidade, não fere cláusula pétrea e mais. Não fere cláusula pétrea, porque se ferir cláusula pétrea, o FIES e o ProUni também ferem, porque o corte de renda é ainda bem menor do que aquele que eu, pessoalmente, defenderei na comissão especial. O corte de renda do FIES e do ProUni é de 1,5 salário mínimo, muito menor de 5 salários mínimos per capita, que é o que eu tenho defendido. Ou seja, o mais pobre pode pagar 1,5 salário mínimo e muitas vezes os governos de esquerda endividaram os alunos que recebem até 1,5 salário mínimo e fizeram com que eles tivessem dívidas impagáveis e isso foi dentro da constitucionalidade, isso foi dentro da defesa da educação e eu peço que agregue o tempo de liderança da União, senhor presidente, para concluir meu raciocínio. Isso está dentro da legalidade, isso está dentro da constitucionalidade, isso está dentro da juridicidade. Agora, exigir que 4,3%, e a gente está falando aqui de uma minoria, é um número pequeno que representa uma arrecadação significativa e mais. O argumento de que vai aumentar o controle dos estudantes pagantes sobre os estudantes não pagantes, ele não se sustenta de nenhuma maneira, presidente, porque a gente está falando de 4,3% e ninguém vai saber, não é um dado público, quem paga e quem não paga. A maioria vai continuar sendo quem não paga. 96% vai continuar não pagando. E esses 96% são aqueles que vão eleger o reitor. E é esse reitor que vai fazer a gestão desse recurso, segundo o texto da PEC hoje, sem contar com as divergências que eu tenho e que eu pretendo levar para a comissão especial, que é onde se faz o debate de mérito. Portanto, sobre constitucionalidade, nós já temos 2 programas aprovados que tratam sobre, mas são instituições privadas, mas o dinheiro é público. 2, nós já temos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3, sobre mais pobre pagar mensalidade, não vai pagar, isso está expresso no texto da Constituição, da emenda à Constituição, e mais do que isso vai ser debatido, como muito bem foi colocado pelo deputado general Peternelli. Mais uma mentira que foi colocada aqui, ou uma mentira ou um equívoco de quem não leu o texto. A emenda constitucional 95, a PEC do teto de gastos, e eu não estava nessa legislatura quando foi aprovada, mas acompanhei muito a sua tramitação, não congelou investimento em educação, congelou investimento por poder, pelo poder executivo do seu determinado ente federativo, ou seja, da União, dos estados, dos municípios, pelo judiciário e pelo legislativo. Tanto isso é verdade que no ano subsequente à aprovação da PEC do teto de gastos, teve aumento do investimento da educação em bilhões de reais. Ou seja, como aumentou o investimento acima da inflação para a educação depois do teto de gastos, se o teto de gastos impede o investimento em educação? É mentira, é falácia, é coisa de quem ou não leu o texto ou está espalhando mentira sobre aquilo que foi dito.
Obrigada, presidente. Bom, eu quero começar me solidarizando com o companheiro Glauber, dizendo que nós estamos aqui e seguiremos aqui firme nesta batalha contra esta covardia, esta barbárie que está sendo protagonizada neste Conselho de Ética, e não há outra forma de retratar o que nós estamos assistindo aqui hoje. Eu imagino o que é você ser um parlamentar, abrir o jornal ou ligar a televisão e ver que colegas seus que agrediram mulheres ou perseguiram um jovem armado, ou pior do que isso, estão envolvidos diretamente num crime que é o mandante da execução de uma companheira do seu partido, sendo tratado como apenas coitados, ou como debates menos importantes, ou como vamos dar uma suspensão, ou sei lá, qualquer que seja a penalidade aplicada a esses deputados e a deputada que praticou tais crimes. Ou o deputado que teve a coragem de usar a tribuna da Câmara dos Deputados, colocar uma peruca na cabeça e de maneira covarde, debochada, ridicularizar, humilhar e tentar constranger, porque só tentar, porque a gente não se constrange com essa corja, nos tratar de maneira desrespeitosa, e também teve o seu processo arquivado. Imagina você assistir a todos esses episódios sendo arquivado e você, por defender a honra de sua mãe, por defender a sua própria honra, está sendo tratado neste Conselho de Ética como um criminoso, tendo a si a aplicação da penalidade mais grave. Senhor relator, eu faço um apelo a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é um homem maduro, que tem trajetória. Eu não conheço Vossa Excelência, mas ouvi o que foi dito aqui durante o dia nesta comissão. Não é plausível que Vossa Excelência concorde que o episódio tratado neste processo justifique o voto apresentado por Vossa Excelência. Não é natural que esta comissão de ética, este Conselho de Ética, acabe por punir com a sanção mais grave o deputado Glauber, que se defendeu, que defendeu a sua mãe, que defendeu a sua honra, e dê um aval, um salvo-conduto aos criminosos do MBL que andam pelos corredores desta casa, que andam pelas ruas deste país, afrontando a dignidade dos parlamentares, e não só dos parlamentares, de uma série de pessoas que são agredidas, que são violentadas, que são ridicularizadas por estes criminosos, estes moleques mimados que vêm aqui incansavelmente patrocinados, pagos por outros deputados que vieram aqui mais cedo, fizeram falas em pele de cordeiro, mas nós sabemos muito bem quais são os seus históricos e quais são as suas trajetórias. Senhor relator, ainda há tempo de reconsiderar. Ainda há tempo, senhor relator, de colocar a mão na consciência e compreender que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo nesta tarde. Eu tenho convicção de que nós não conseguiremos concluir este processo nessa tarde e que Vossa Excelência ganhará tempo para reavaliar, para repensar, para se debruçar novamente diante do processo e entender que é incabível. Não há a menor condição de justificar, nem para dentro e nem para fora, as sanções aplicadas ao deputado Glauber. O Brasil está com os olhos voltados para a Câmara dos Deputados. O Brasil está tentando entender o que é que está acontecendo aqui quando uma deputada persegue armada um jovem na rua. Quando um deputado é exposto em rede nacional, não são punidos, e um deputado do campo progressista, da esquerda, defensor da classe trabalhadora, por defender sua honra, sua dignidade, a dignidade de sua mãe doente, é tratado como um criminoso. Isso é justiça? Isto é ética? Me desculpe, senhor presidente. Me desculpe, nobre relator. Nós estamos diante de um conselho de ética. E o que me parece aqui é que o que está faltando é exatamente a ética. A ética para avaliar os fatos como eles realmente são. Se o deputado Glauber errou, se o deputado Glauber se excedeu na concepção de algum, vamos avaliar dentro das proporções daquilo que foi praticado. Nós não estamos querendo banalizar as ações. Nós só estamos dizendo o que está ocorrendo aqui não é justo, não é ético, não tem cabimento, e nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Nós não podemos dizer que crimes reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, tipificado no Código Penal, como é o caso da transfobia, equiparado ao crime de racismo, passe a ser arquivado, e a defesa da honra de uma mãe e do próprio deputado seja tratado como um dos crimes mais bárbaros, levando ele à perda dos seus direitos políticos. Isto daqui é inconcebível, presidente, e nós seguiremos aqui dizendo: o deputado Glauber fica porque o povo e o Brasil compreende que não praticou nenhum ato que fira a sua ética parlamentar, que fira o seu compromisso com o seu eleitor, com o seu Estado e com os parlamentares desta casa. Não há nada que justifique, não há nada que ancore, não há nada que embase
este tipo de voto que foi apresentado pelo relator no Conselho de Ética. Isso me parece claramente, e graças a Deus não só a mim, parece a todos os deputados que aqui estão, parece ao povo brasileiro, parece às pessoas que estão acompanhando esta sessão de casa pelas redes sociais. Para concluir, presidente, que não se trata de fazer justiça, que não se trata de seguir regimento, se trata única e exclusivamente da perseguição, obrigada, deputado, da perseguição covarde do mandato do deputado Glauber. Senhor presidente, senhor relator, estou concluindo, presidente, encerro dizendo que toda essa ilustração que foi feita é para fazer um apelo à Vossa Excelência, para que não manche sua biografia, para que não dê um passo neste Conselho de Ética que está fora deste Conselho de Ética. Seguiremos firme na defesa do mandato do Glauber. Glauber fica, e aqueles que cometeram crimes reais precisam ser penalizados, investigados e responder pelos seus crimes. Não alguém que defendeu a sua mãe. Mãe é coisa sagrada para todo mundo e também o é para o deputado Glauber. Obrigada, presidente. Senhor presidente, Leir Lomanto, senhor relator, deputado Paulo Magalhães, quero colocar aqui primeiro, elogiar o trabalho do relator em de fato trazer ordem para essa casa, em de fato trazer um exemplo de postura de parlamentares que devem ter dentro dessa casa, né? O decoro parlamentar, infelizmente, é uma coisa que parece que está fora de moda, né? Agressões físicas, né, entre parlamentares, agressões de parlamentares em relação a outras pessoas têm acontecido sem que nenhuma sanção, sem que nenhuma punição seja aplicada. Eu acho que esse caso é emblemático, né, que o deputado Glauber Braga agride primeiro, né, mentindo, dizendo que no dia tinha sido provocado, que no dia tinha sido abordado, quando as próprias imagens, e eu vejo aqui parlamentares que não viram essas imagens que foram enviadas pelo Departamento da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, as próprias gravações demonstram que, na verdade, foi o contrário. Na verdade, foi o deputado Glauber Braga que abordou o senhor Gabriel Costenaro e que, inclusive, outros parlamentares e assessores do deputado Glauber Braga tentaram segurá-lo e impedir que ele continuasse com a agressão. Ele, descontrolado, partiu para cima, efetivou a agressão e ainda se orgulha disso e traz os seus pares para dizer que outros parlamentares do PSOL e do PT para dizer que fariam até pior na situação do Glauber Braga, mas mais uma vez todos eles repetindo a mentira dita aqui, facilmente verificável nos autos do processo, de que o deputado Glauber é que teria sido o abordado, né, e não o contrário. E para além disso, né, quando eu no dia fui, né, ao DEPOL para saber o que estava acontecendo, para entender a situação da agressão, fui eu mesmo, né, o deputado Glauber Braga ficou mais uma vez descontrolado ao me ver no DEPOL, passou a fazer acusações contra mim, passou a me chamar de defensor do nazismo, coisa que alguns dos seus colegas, inclusive o deputado Ivan, que está aqui, já foi condenado na justiça com trânsito e julgado, inclusive já depositou a indenização na minha conta, assim como outros que fizeram exatamente a mesma acusação. Então, não apenas a responsabilização com a cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos durante 8 anos, mas também a responsabilização criminal e civil na justiça, não tenho a menor dúvida de que o senhor deputado Glauber Braga vai responder por todos esses atos, né? Então, eu acho muito curioso ver aqui neste Conselho de Ética, né, parlamentares de esquerda falando sobre a desproporção, quando na realidade, não muito tempo, nós tivemos aqui neste conselho, relatado por parlamentares de esquerda, né, um caso de desvio de dinheiro público em que, né, justamente pelo relator ser de esquerda e pelo próprio acusado ser de esquerda, acusado que posteriormente admitiu ter desviado dinheiro público, pelo seu alinhamento ideológico escolheram, né, absolver, escolheram salvar um parlamentar da cassação do seu mandato e dos seus direitos políticos. Então, eu quero, presidente, reforçar, né, o posicionamento aqui do partido, do União Brasil, de votar pela cassação do deputado Glauber Braga. Acho que dentro desse Conselho de Ética já ficou muito claro pelo próprio requerimento de retirada de pauta que há um entendimento amplo nessa casa de que posturas como a do deputado Glauber são absolutamente inaceitáveis. Salvo engano, o placar foi de 14-5. Placar semelhante deve ser o do mérito, a da cassação do parlamentar, que deve ser encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados, e espero que isso sirva de lição para qualquer outro parlamentar que
faça acusação infundada contra outro, que parta para agressão contra outro parlamentar ou contra um cidadão qualquer que esteja dentro da Câmara dos Deputados e que também haja um mínimo de decência, um mínimo de decoro de comportamento dos parlamentares a partir de uma posição firme e correta desse Conselho de Ética. Deputado Glauber Braga, não satisfeito com todos os atos que cometeu no dia, né, do evento, dentro desse Conselho de Ética, tentou desmoralizar o Conselho, tentou transformar isso aqui num grande palanque eleitoral para si próprio, né, chamando como testemunha dele, por exemplo, Felipe Neto, que não tem absolutamente nada a ver com os fatos que ocorreram, né, no dia, simplesmente para tentar levantar o seu capital eleitoral ou do seu grupo, trazendo o Felipe Neto aqui para ficar falando mal de parlamentares de direita ou contra aqueles que representaram o deputado Glauber no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, sem que ele tivesse absolutamente nenhuma ligação com os fatos que foram colocados. Assim como outras testemunhas também que foram levantadas, né, justamente para atacar, para me atacar, para atacar o Movimento Brasil Livre, para atacar os parlamentares que estão defendendo, sim, que o deputado Glauber Braga seja cassado e fique 8 anos banido da vida pública, como acredito que não só esse Conselho vai aprovar, mas também o plenário da Câmara dos Deputados, né? Recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal negou, né, o recurso do deputado Glauber em relação à oitiva de testemunhas desse Conselho de Ética. Então, por mais que haja ameaças aqui em relação à judicialização do processo, esse Conselho teve uma postura absolutamente irretocável, com a condução da presidência do deputado Leuri, com a relatoria do deputado Paulo Magalhães. Não, obviamente, né, o PSOL vai questionar na justiça, como questiona, aliás, todas as votações em projetos de lei em que eles são derrotados nessa casa, por não terem voto popular para construir uma maioria e para, de fato, representar a população em apresentar e aprovar políticas públicas, recorrem ao Supremo Tribunal Federal para argumentar que tudo aquilo que eles discordam é inconstitucional e, por isso, o Supremo deveria legislar no sentido que eles queriam, mas, no final das contas, não tenho dúvida de que a justiça vai reconhecer toda a correção desse processo, todos os direitos de contraditório e ampla defesa que foram exercidos pelo deputado Glauber, que me pareceu estar mais preocupado em atacar os seus adversários políticos do que, de fato, rebater todas as acusações que foram feitas contra ele, que foram amplamente comprovadas pelos autos do processo, que infelizmente eu vejo aqui parlamentares de esquerda saindo em defesa do deputado Glauber, sem não ter tirado ali 20 minutos para ler as 16 páginas do voto do deputado Paulo Magalhães. Obrigado, presidente. Presidente, senhoras e senhores, há um ano era derrotado o ex-presidente que se tornou inelegível. E todo o esforço que nós fizemos no Rio de Janeiro, repetiríamos para derrotá-lo. Percorri todas as regiões do Estado, dezenas de municípios, algo que foi feito por um conjunto grande de militantes que não aguentavam a situação em que o nosso país estava. Agora, não vou passar pano para a orientação liberal da agenda econômica que restringe direitos do povo. Essa iniciativa de debêntures incentivadas, que amplia a presença do capital privado, levando a um processo de privatização de presídios, escolas, unidades de saúde, hospitais, é uma linha extremamente equivocada que não pode ter, de maneira alguma, o nosso apoio. Estou vendo aqui o deputado Kim Kataguiri, muito provavelmente essa linha atende aos interesses e objetivos dele e do MBL. Mas não atende aos objetivos de quem quer ganhos prioritários para o conjunto da classe trabalhadora. Imagina, deputado Kim Kataguiri, que o senhor seja a favor de debênture incentivada para ampliar a presença de capital privado em presídio, escola, unidade de saúde. Imagino eu. Está fazendo, para quem não está assistindo, um ok com o dedo. Se é bom para o MBL, evidentemente, não pode ser bom para um projeto de esquerda que queira modificar estruturalmente o país, garantindo direitos para a classe trabalhadora. Qual é a lógica agora dessa história? Um bilionário vai e dá uma quantidade de dinheiro, a partir da chamada debênture incentivada, para que um investimento seja feito por uma empresa. Pelo projeto que está vindo do Senado para aprovação dessa casa, sabe o que vai acontecer?
quando essa grana retorna ao financiador, sabe quanto que vai pagar de imposto de renda? Com os lucros auferidos? Nada, zero. E aquele que está devolvendo a lucratividade do bilionário vai poder descontar 30% do seu imposto de renda, com o lucro que teve a partir do processo de ampliação da privatização em unidades públicas brasileiras. Senhoras e senhores, essa tentativa, e peço só 30 segundos, presidente, para que eu possa concluir. Essa tentativa de fazer com que a economia brasileira seja comandada pela ala direita da Frente Amplíssima para atender a todos os interesses do chamado Deus, mercado, a mão do mercado que tudo acerta. Mentira. O que faz com que você tenha garantias de direitos para a classe trabalhadora é investimento público, com o Estado assumindo o seu papel para tal. Nós não topamos essa história de debênture incentivada para incentivar a privatização, não. Deputado Glauber, não só agrada a mim ao MBL, como é de minha autoria o projeto de debênture incentivada. Muito obrigado. Então, só corroborando, presidente, depois dessa intervenção, eu espero que os partidos de esquerda dessa casa tenham o mínimo de pudor para não aprovar uma matéria como essa, que é evidentemente de caráter liberal e de um caráter que vai na contramão do que sejam os interesses da classe trabalhadora. Se é defendido, e de autoria do deputado Kim Kataguiri, que eu nem sabia, me assusta que isso possa ser utilizado por algum partido de esquerda como bandeira de agitação positiva. O nosso mandato vai fazer, evidentemente, o enfrentamento dessa matéria, porque eles que defendem. Arcabouço fiscal. Desculpa, presidente, eu sei que estou abusando da sua boa vontade, mas aqueles que defendem a política de austeridade com ampliação das limitações orçamentárias e daquilo que deve ser investido pelo público, quer entregar tudo para o privado. Ora. É papel da esquerda não entrar nesse jogo. A linha liberal por parte do Ministério da Economia não atende aos interesses da classe trabalhadora. Senhor presidente, vem essa tribuna para responder ao deputado Glauber, que falou há pouco, se lamentando porque o governo está tão desesperado que, para conseguir algum investimento nesse país, está apoiando até um projeto de minha autoria, foi aprovado nesta Câmara dos Deputados, foi aprovado agora com modificações no Senado e voltou a esta Câmara. E o deputado Glauber estava se lamentando de que o governo, mesmo sendo de esquerda, tende a apoiar um projeto liberal para conseguir trazer algum investimento privado para o nosso país. Bom, basicamente, o que o meu projeto faz, entre outros deputados que também são autores, como o deputado João Maia, cria os debêntures de infraestrutura, né? Debêntures são basicamente títulos que você compra para incentivar determinado setor e receber juros em troca. Esses debêntures de infraestrutura vão trazer investimento para água tratada, para esgoto tratado, para rodovias, para portos, para aeroportos, para diversos setores, energia barata e limpa, para diversos setores estratégicos do nosso país, e incentiva que a iniciativa privada, que você, cidadão comum, que todos nós possamos fazer esse investimento privado na infraestrutura do nosso país, para que o nosso país se desenvolva, para que a gente diminua o custo do Brasil, para que a gente tenha estruturas mais modernas para escoar a nossa produção e melhorar a nossa balança comercial, gerar mais emprego, gerar mais renda, mas o que o deputado Glauber Braga do PSOL tanto reclamava aqui é que trata-se, no final das contas, de um projeto liberal. Pois é, eu quero saber se dessa vez o PT, o presidente Lula, vai dar os créditos, porque da última vez que eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, aprovei o reajuste da merenda escolar, o reajuste da Bolsa Permanência, para poder beneficiar as crianças mais pobres do nosso país, que muitas vezes não têm acesso à alimentação, num momento mais precioso da vida delas, que é a primeira infância, em que se forma mais de 85% do cérebro, ou para ajudar aqueles que estudam em colégios técnicos públicos, que têm uma bolsa pífia, que não era reajustada desde a época em que eu estudei no colégio técnico público, ou numa universidade pública, a Bolsa Permanência.
Ambos os reajustes eu aprovei como autor e presidente da Comissão de Educação, e o presidente Lula disse que foi iniciativa dele. Espero que pelo menos nesse projeto, no projeto das debêntures de infraestrutura, ele dê o mérito para os autores do projeto. Com muito orgulho, eu sou um dos autores do projeto. Sim, deputado Glauber, esse projeto representa o pensamento liberal, representa o que eu acredito, o que o Movimento Brasil Livre acredita, e se o PSOL vai obstruir, vai chiar, vai espernear e vai votar contra, tudo isso só demonstra que a gente está indo pelo caminho correto e que o governo Lula e PT estão tão desesperados, repito, com a quebradeira do governo federal, que precisam apelar para a aprovação de um deputado, de um projeto de um deputado, para concluir, presidente, que precisam apelar para a aprovação de um projeto de um deputado liberal, como agora eles estão sendo obrigados a votar e a aprovar para trazer investimento privado no nosso país, porque o governo federal está absolutamente quebrado com a gastança promovida pelo presidente Lula e pela primeira-dama Janja. Obrigado, presidente. Quero dizer que o MST é um dos maiores movimentos sociais e políticos que a gente tem na nossa história, que faz um debate que é fundamental para a gente pensar em justiça social. Um dos seus métodos é a questão da ocupação de terras que são, sim, consideradas irregulares, e há previsão na Constituição para isso. E a prova maior de que esse método dá resultado e o MST está do lado certo da história é que hoje o MST é o maior produtor agrícola de arroz orgânico da América Latina. E essa produção é feita em mais de 360 assentamentos que estão no Rio Grande do Sul, após terras que foram ocupadas para o trabalho da agricultura familiar. E veja bem o resultado que a gente está dando. Hoje, lá no Congresso, a gente tem vários pedidos de CPI, mais de 15. Relacionados ao MST, a gente tem diretamente 3 pedidos de CPI. E no Brasil, falar sobre a questão da estrutura fundiária, que é isso que a gente trata quando a gente fala do MST, é algo que é de debate, de importância para toda a sociedade, porque, veja bem, no mesmo estado da Bahia, esse ano, a gente já teve mortes de 2 indígenas por conta de grileiros disputando terras que são de território indígenas. A gente tem uma das grandes personalidades e lutadoras em defesa da reforma agrária, que foi a irmã Dorothy, assassinada também por grileiros, por conta de defender a reforma agrária. As pessoas têm o direito a ter acesso à terra, a ter o seu trabalho, a ter seu alimento. E hoje a gente tem uma alta concentração das propriedades rurais, representando um dado que é alarmante, que quase 50% das nossas terras agricultáveis, elas estão em 1% das propriedades. Então, há uma alta concentração. E o MST, hoje, ele tem 20% das terras agricultáveis. E ele faz um trabalho de colocar comida no prato do povo do Brasil, através da agricultura familiar, combatendo essa política de envenenamento, de liberação dos agrotóxicos. E eu fico assim, eu que estou no meu primeiro mandato, eu fico muito preocupada com os debates que querem surgir dentro da Câmara. Por quê? Porque a gente vem num contexto muito grave de uma tentativa de um golpe no dia 8 de janeiro. A gente agora, essa semana, a gente foi surpreendido com esse escândalo das joias, no presidente contrabandeando as joias, sonegando impostos, cometendo crime de peculato, o ex-presidente Bolsonaro. E a gente tem que fazer esse país voltar a crescer. A gente precisa discutir as grandes questões. Eu vou passar a pergunta agora para o deputado Kim Kataguiri, mas daqui a pouquinho a gente escuta o complemento da senhora, deputada Luciene. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, por estar aqui na CNN com você, Basília, com minha colega, como que eu cumprimento também a deputada Luciene. Invasão de terra não é legítimo em nenhuma maneira, né? É um direito fundamental, constitucional, né? O direito à propriedade.
né? Mas a propriedade precisa cumprir sua função social. Correto, essa é outra previsão constitucional. Agora, quem decide se a propriedade cumpre a sua função social ou não, não é um agente privado, não é um movimento privado, é o poder público. Tem processo para isso. Senão, eu, por exemplo, que sou um dos líderes do Movimento Brasil Livre, poderia sair com o Movimento Brasil Livre ocupando terras ou prédios, ou mesmo se qualquer cidadão pudesse interpretar a seu bel prazer qualquer dispositivo do texto constitucional, eu poderia considerar, por exemplo, que o Estado, o governo fere minha liberdade ao tomar 40% daquilo que eu produzo. Qualquer cidadão poderia fazer isso, poderiam até organizar um movimento para isso e poderiam parar de pagar esses impostos. Por quê? Porque a Constituição prevê a dignidade da pessoa humana, todo mundo é um fim em si mesmo, porque ela prevê a liberdade, porque ela prevê a livre iniciativa. Então eu vou descumprir a lei e vou negociar com o governo para pagar menos imposto. Não é assim que as coisas funcionam. Tem procedimento, existe o INCRA para fazer a demarcação e para fazer reforma agrária, existe as superintendências para tomar esse procedimento, não é invadindo, cometendo crime e, vamos lá, uma mentira, não são terras improdutivas. Havia silvicultura sustentável sendo feita lá. A silvicultura, pelo contrário, não é mal ao meio ambiente, ela sequestra carbono, ela tira CO2 do ar. Inclusive, né, boa parte das propriedades que foram invadidas receberam prêmios internacionais de sustentabilidade, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Né? O que está no pano de fundo dessas invasões? O MST quer cargos no INCRA e quer pressionar o governo para ter esses cargos. Né? Se o PT de fato quisesse fazer uma reforma agrária, né, teria feito durante os 13 anos que governou o país. Né? O governo Temer, por exemplo, deu mais títulos de propriedade em 1 ano de governo do que o PT em 13 anos de governo para pequenos agricultores. Ou seja, você está apenas utilizando essas pessoas vulneráveis como reféns, né, para você dizer se elas têm aquela propriedade ou se elas não têm aquela propriedade, ou mantém aquelas propriedades como terras públicas para poder tirar aquela propriedade no momento que o poder público quiser. Então, invasão não é uma maneira legítima de reivindicar direitos porque é ilegal, porque tem procedimento e não é um movimento privado, não é um movimento social, não é uma pessoa que decide aquilo que cumpre a sua função social ou não, que decide se a Constituição está sendo aplicada ou não. É o poder público, senão a gente vai viver numa anarquia. Porque a gente precisa rever. Para a gente refundar esse país, a gente precisa fazer a reforma agrária, a gente precisa fazer a reforma urbana, e isso passa por a gente abrir a caixa preta, por exemplo, da Lei Candir, porque existe uma desoneração milionária que é concedida ao agronegócio e a gente não tem acesso ao que isso impacta no conjunto das políticas públicas sociais da população. Como o Kim falou, a gente paga quase 40% de impostos da nossa renda. E esse dinheiro está indo para o agronegócio, através da isenção do ICMS. Então, essa, por exemplo, é uma atuação que a gente vai fazer, porque a gente precisa rever muitas ações que foram tomadas ao longo desse ano, dentro do Congresso, através das comissões, das audiências públicas, através do contato com os movimentos sociais, e a gente tem muita esperança que seja assim. O governo Lula é o governo da esperança nesse sentido, ele foi eleito para mudar os rumos do nosso país. A gente ainda está no cenário de pandemia, 33 milhões de pessoas passando fome. A gente acabou de ver aí os dados das empresas que foram Salton, Aurora, Garibaldi, várias. A gente está em contato, inclusive, com o Ministério Público do Trabalho, pessoas em situação de trabalho escravo no nosso país. Então, o agronegócio, ele precisa ser benéfico para toda a sociedade. E quando a gente fala do método da ocupação e de criminalizar isso de pronto como se fosse uma invasão, para ser caracterizado como invasão, há que ter sim uma decisão judicial. Porque senão é uma ocupação que depois vai virar um assentamento, porque tudo isso está previsto na nossa legislação. Para uma terra cumprir a sua função social, ela precisa, além de ser produtiva, ela precisa respeitar as leis trabalhistas, ela precisa também respeitar o meio ambiente, usar de forma racional os recursos do meio ambiente. Isso tudo, se ela não cumpre, a torna irregular frente à nossa Constituição. Então, fazer ocupação, assentamento dessas terras não é crime. Tem que ter uma decisão judicial para isso. E mais,
Crime, como a gente já disse aqui, são essas tentativas que a gente tem de desvio, me parece muito assim, desviar do foco esse problema grave que está acontecendo com o ex-presidente Bolsonaro, que ele precisa voltar ao Brasil, responder por todos os crimes que ele cometeu, que é um absurdo, isso é um crime de peculato, sonegação de impostos, que foi o crime das joias. Inclusive, foi uma representação nossa do TCU que está repercutindo e impondo a primeira derrota para o governo Bolsonaro. Então, a gente precisa avançar nesse sentido e a gente acredita muito que o governo Lula vai responder a essa demanda, que é uma demanda histórica. A gente precisa fazer justiça aos trabalhadores do campo, às trabalhadoras da cidade. Não, eu acho que a grande solução, a palavra-chave é regularização fundiária. É o pequeno agricultor ter a sua propriedade privada para poder produzir, né? E não ficar dependendo de terras públicas. E vamos lá, eu preciso esclarecer vários equívocos que foram cometidos aqui pela deputada, né? Primeiro, em relação à Lei Candir, né? Nenhum país do mundo tributa exportação. Basicamente, nenhum produto que é exportado é tributado no mundo inteiro justamente para o produto ser competitivo. Essa não é uma prática exclusiva do Brasil, né? Não temos acesso, qual que é o impacto da Lei Candir? Pelo contrário, né? Nós temos na consultoria, na Câmara dos Deputados, no Ministério da Economia, o impacto da Lei Candir é muito claro. Para além disso, 40%, nós pagamos 40% dos nossos impostos e esse dinheiro vai para o agronegócio. Também está absolutamente equivocado, né? No orçamento da União, quando a gente vê o primeiro gasto, é folha de pagamento, funcionário público. Segundo gasto, previdência. E salvo engano, terceiro, o quarto ou quinto gasto, não me lembro exatamente, renúncias fiscais, subsídios para empresas amigas do governo, desvinculadas do agronegócio. Então, isso está equivocado, isso é simplesmente mentira, né? Não é uma opinião. Né? E para além disso, né, em relação ao dinheiro do agronegócio, hoje o orçamento manda mais dinheiro para artistas ricos, não para o pequeno artista que está iniciando sua carreira, mas para o artista já famoso, do que para o pequeno agricultor via Plano Safra. E a gente viu isso recentemente com o BNDES do governo Lula e também com a peça orçamentária enviada pelo governo Lula. Um outro ponto absolutamente equivocado é de que para ser invasão precisa ter decisão judicial. Não existe no nosso ordenamento jurídico a previsão de crime pós-decisão judicial. Isso seria até um contrassenso. Né? É como se fosse, por exemplo, um homicídio não é homicídio antes de uma decisão judicial. Né? Uma invasão de propriedade privada funciona como qualquer outro crime. É crime a partir do momento que é cometido. Né? O único crime que não é crime a partir do momento que é cometido, mas sim a partir do momento que é preparado, é o terrorismo. Né? Nós temos no direito penal as 4 fases do crime. Nós temos a cogitação, nós temos a preparação, a execução e a consumação. É a partir da execução que já é crime, não da decisão judicial. A decisão judicial vem depois do inquérito policial, que vem depois do inquérito policial, depois da denúncia, depois do devido processo legal, do exercício da defesa, dos memoriais de defesa, enfim, de todo um processo que aí culmina numa decisão judicial. Dizer que só há crime pós-decisão judicial é um completo desconhecimento do nosso ordenamento jurídico, assim como dizer que o dinheiro público está indo para o agronegócio também é um desconhecimento da nossa peça orçamentária, tanto dos últimos 30 anos, como a enviado pelo governo Lula, principalmente enviado pelo governo Lula, que desprestigia muito o agronegócio brasileiro, principalmente do pequeno agricultor, reforçando, via BNDES e Plano Safra. 10 segundos, deputados Kim e Luciene. Vai ter CPI para investigar as invasões do MST, sim ou não, Luciene? Não vai ter essa CPI. Eu desafio aqui, todos os telespectadores, deem um Google para ver se vocês acham, se vocês localizam, quanto tem custado para a população brasileira a Lei Candir, a desoneração que a Lei Candir causa. Vai ter essa CPI, eu sou um dos autores e nós já estamos quase alcançando o número de assinaturas necessárias e o presidente da Câmara é obrigado a despachar, segundo o entendimento recente, aplicado na CPI da Covid do Supremo Tribunal Federal. Então, vai ser investigado, sim como já foi anteriormente. Mais de 800 mil pessoas, a terceira do mundo, quase 1 milhão de presos. Falar que não se pune no Brasil é ridículo. O que vai acontecer? Vai aumentar a população carcerária e vai aumentar o tempo de pessoas presas por furto. E é um PL que está a serviço do patrimônio e não da vida e não do seu Zé. E para completar a besteira que estamos fazendo aqui hoje, tiraram a despenalização de furto famélico. O governo dos senhores deixou 33 milhões de famintos. É mais difícil para os senhores enfrentarem a fome do que discutirem a necessidade de enfrentar um problema que faz uma mãe que ficou na fila do osso da pelanca ir no mercado e furtar um miojo para alimentar seu filho. O deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu acho muito importante ressaltar que esse projeto só não foi votado há meses atrás
porque o PT e as esquerdas obstruíram e atrapalharam e se posicionaram contra no Colégio de Líderes a este projeto. Esse projeto teve a urgência aprovada com um quórum de PEC. Mais de 300 deputados dessa casa querem aprovar esse projeto e até agora ele não foi aprovado por obstrução do governo e das esquerdas. E me desculpe o deputado que falou anteriormente, mas ele não leu o projeto para falar o que falou, pois não há nenhuma equiparação de crime cometido contra o patrimônio com crime cometido contra a vida. Não, a gente trata do crime contra o patrimônio, do furto e do roubo, aumenta a pena do furto, do roubo, da receptação, que está diretamente ligada à rede do crime, e há um aumento de pena para latrocínio. E latrocínio, além de ser um crime contra o patrimônio, também é um crime contra a vida. É quando você rouba uma pessoa e mata depois. É aí que há aumento de pena. Não há nenhuma equiparação de crime cometido contra a vida com crime cometido contra o patrimônio. Isso é uma mentira, coisa de quem ou mentira ou coisa de quem ignora aquilo que está no relatório ou mesmo aquilo que está no projeto inicial. E um outro ponto fundamental. Sim, nós precisamos... Hoje, a maior parte daqueles que estão em presídios são reincidentes. Sim, ricos e poderosos têm instrumentos para ficar fora da cadeia. Todos esses instrumentos que nós combatemos, as esquerdas são contra. Prisão a partir da segunda instância, para o rico permanecer solto, fazendo RESP, fazendo RE, as esquerdas são contra. Fim do foro privilegiado, para os ricos, poderosos do setor público serem julgados como cidadão comum, as esquerdas são contra. Agora que a gente tem um verdadeiro surto, uma epidemia de furtos e roubos no país inteiro, só na cidade de São Paulo, 280 mil furtos e roubos, e que atingem principalmente a população mais pobre. No último final de semana, eu estive no Parque de Taipas, em São Paulo, uma favela. Estive também no final de semana retrasado em Parelheiros, igualmente uma favela. Nessas duas favelas, a maior preocupação e a maior dor dos moradores é ter o fruto do seu suor, do seu trabalho, roubados por um criminoso. Então essa falácia de que há uma criminalização dos pobres vem de um preconceito de que só comete crime quem é pobre. Se isso fosse verdade, em Brasília só tinha santo. No Congresso Nacional só tinha santo. E não é verdade. Portanto, fica difícil até quando dizem, não pode falar que esquerda defende criminoso. Bom, todos os partidos de esquerda absolutamente contra punir com rigor os crimes mais cometidos no país neste ano. Nós precisamos entender que a segurança pública tem que ser para todos, mas ela tem que ser feita com cidadania, com respeito ao cidadão, e não é o punitivismo que vai resolver o problema da segurança pública. Esse projeto não altera em nada, as possibilidades que queremos construir, e por isso nós queremos o adiamento. Federação Pessoal Rede quer adiar essa discussão para que ela ocorra com qualidade. Quem disse que o presídio, passar por um presídio, interrompe a trajetória delituosa? E esse que furtou o celular vai ter 10 anos de cadeia? Por que dizer vamos aumentar a pena, vamos encarcerar? O encarceramento não faz com que a sociedade tenha uma sensação de segurança maior, mas vamos continuar encarcerando. Não há evidências em nenhum lugar do mundo de que o aumento da pena desestimula o crime. Justiça não é vingança. Numa discussão como essa, se vende a ilusão que a ampliação de encarceramento para crimes sem violência ou grave ameaça vai diminuir os índices de violência. É o contrário disso. Porque é exatamente a partir desse encarceramento que você tem uma ampliação da espiral da violência. Hoje, 750 mil pessoas encarceradas. Os índices de violência no Brasil diminuíram ou aumentaram? Na verdade, o projeto prevê, e o deputado Kim, todo o respeito que eu tenho a ele, está equivocado. O que o projeto prevê é aumentar penas, principalmente para pobres. Nós tivemos recentemente o encerramento de uma CPI que mexeu com o Brasil inteiro quando fez um debate, aliás, não era a que mais chamava atenção, mas um debate sobre um roubo de 43 bilhões de reais, Americanas S.A. Os 3 acionistas da Americana, de referência, vieram aqui prestar esclarecimento? Absolutamente não. Aí esses vão para a cadeia? Não vão. Apenas para responder ao deputado aqui em respeito, em relação tanto ao caso de corrupção das Americanas, como o caso de corrupção no setor público, que é cometido pelas elites, porque o rico comete crime de colarinho branco. O projeto que aumenta a pena para corrupção cometida durante calamidade pública, em que inclusive fez com que corrupção tivesse uma pena maior do que homicídio, é de minha autoria, de autoria da deputada Adriana Ventura. O projeto que criminaliza a corrupção privada, como que aconteceu no caso das Americanas, é de minha autoria também. Espero o apoio de vossas excelências para que a gente possa punir também os ricos. Já aprovei na legislatura passada projeto para punir os ricos do setor público. Espero o apoio de vossas excelências agora para punir do setor privado, assim como para punir criminosos que furtam e roubam. Todos devem ser punidos. Porque, veja, nós temos a terceira população
população carcerária do mundo. E essa população carcerária desta monta deu origem, inclusive, dentro dos presídios, ao crime organizado pelas condições medievais que estão postas para a população carcerária. O crime organizado, ele brota do superencarceramento, inclusive, da superlotação. E aqui o que se quer? Aumentar o encarceramento. Mas é preciso que a gente também entenda que justiça e vingança não são a mesma coisa. Ah, mas vivemos uma impunidade. 832 mil pessoas estão presas. Mais de 100 mil estão presas por crimes sem cometimento de violência. Onde está esta impunidade? As pessoas pararam, só furtam porque não são presas. Não, elas estão sendo presas e continuam furtando. Prender as pessoas não está dando resultado. O que a gente está procurando discutir aqui é a necessidade que, para crimes sem violência ou grave ameaça, haja a ampliação do fortalecimento das estruturas civis que não tem a ver com não responsabilizar. É a busca da responsabilidade a partir de uma outra ótica. É essa discussão que a gente quer fazer. Senhor presidente, as esquerdas estão obstruindo esse projeto, dizendo que é um projeto contra pobres, dizendo que é um projeto contra quem está passando fome. E eu quero dizer aqui, deixar consignado com muita clareza. Olha, eu tenho um avô materno, um avô paterno. Meu avô materno era catador de latinha. Meu avô paterno era caminhoneiro. Minha mãe foi empregada doméstica, foi garçonete, foi vendedora de Avon, de Herbalife. Se virou na vida para dar o estudo que ela nunca teve. Foi fazer o ensino médio com 40, 50 anos de idade. Meu pai foi metalúrgico a vida inteira e nenhum deles nunca roubou e nunca furtou ninguém. Todos eles trabalharam a vida inteira para que eu tivesse as oportunidades de estudar que eles nunca tiveram na vida deles. Então, essa falácia, essa mentira, esse discurso barato de que é porque é o pobre, é criminalização do pobre, não tem absolutamente nada disso. Pelo contrário, o que eu mais combato aqui dentro dessa casa é rico, principalmente político rico, que consegue manobra no Supremo Tribunal Federal para se livrar dos crimes que cometeu. Quando um diretor de uma estatal devolve 200 milhões de reais de roubo e quer dizer que quem estava acima não roubou mais, quer dizer que o escândalo nunca aconteceu. Então esse crime dos mais ricos que sai impune, eu combato aqui dentro dessa casa desde o primeiro dia de mandato. E o meu avô, que como eu disse, era caminhoneiro, ele passava a maior parte do tempo longe de casa e uma vez voltando seu caminhão para casa com presentes para o meu pai, com presentes para os meus tios, o meu avô foi assaltado. E o assaltante, eu nunca conheci esse meu avô paterno, mas quando meu pai me contou essa história, eu chorei pela morte dele. Ele, trazendo presentes de Natal para o meu pai e para os meus tios, foi assaltado e o assaltante, não satisfeito em roubar os presentes e roubar o caminhão, matou o meu avô. Foi vítima de latrocínio. Então, em homenagem a ele, eu quero deixar este projeto, este legado dele, que lá atrás, décadas atrás, foi vítima do crime de latrocínio, que agora a gente endurece a pena. Quero deixar com muita clareza aqui, não é pobre que rouba, não. É mau caráter que rouba principalmente os mais pobres. E eu ouvi deputado petista falar que é a favor da segurança pública. Não, vocês não são a favor da segurança pública, vocês são a favor de segurança privada para vocês. E que os mais pobres continuem sendo roubados, sendo furtados, principalmente aquele que comprou o celular em 12 vezes, é roubado, é furtado, e vocês querem dizer que defendem eles. Não, vão pra rua e perguntem a opinião dos mais pobres sobre esse projeto que vocês vão ter a resposta. Obrigado, presidente. Nós queremos adiar essa votação porque, sem a menor dúvida, ela não é um interesse do Brasil nesse momento. Nós queremos tratar de verdadeiras soluções para os problemas brasileiros. Os senhores falam de impunidade. Nosso Brasil tem mais de 800 mil presos. As pessoas que furtam são presas. Elas continuam furtando, senhor presidente. Senhor presidente, contra a defesa das esquerdas de criminosos e a favor desse projeto, oriento não. Sobre o orçamento, por exemplo, qual vai ser o impacto de mobilizar todo o Estado penal para dar conta, inclusive financeiramente, economicamente, da ampliação de prisões e do aumento de pena por conta do furto? Vocês querem botar a gente na cadeia, vocês querem encarcerar mais, vocês querem manter violações de direitos humanos e não, senhor presidente, resolver os problemas reais do Brasil. Senhor presidente, contra a última obstrução do PT, o meu projeto que a gente vai aprovar, não. Nós já vamos encerrar a votação. Eu gostaria de agradecer a todos os líderes, o brilhante exercício democrático do trabalho no dia de hoje. Hoje foi um dia que nós tivemos matérias, que tivemos não só matérias consensuadas, mas que houvemos discordância, mas esse, para mim, é o exercício do parlamento, da paciência, da tolerância, das diversas representatividades. Tivemos projetos que agradou a esquerda, projetos que agradam a direita, e o parlamento assim cumpre o seu papel. Parabéns a todos os líderes, a toda essa casa, e como fiz nos demais projetos, parabéns ao autor e ao relator desta brilhante matéria também. Declaro encerrada a votação. Sim, 269, não 87, uma abstenção. Está aprovada.
Estão prejudicadas as proposições iniciais e as emendas. Senhor presidente, depois de meses trabalhando para que esse projeto fosse pautado, agora aprovado pela maioria dos deputados desta Câmara, quero agradecer a todos os líderes, quero agradecer a Vossa Excelência, senhor presidente Sóstenes, por presidir tão brilhantemente essa sessão, agradecer o relator, deputado Alfredo Gaspar, que melhorou o meu projeto inicial, que transformou ele num projeto ainda melhor para a sociedade brasileira, e dizer que é um absurdo quando afirmam que não há impunidade no nosso país. Para vocês terem uma noção, só no estado de São Paulo, só 8% dos homicídios são solucionados. Ou seja, em mais de 92% das vezes, os criminosos, e isso que eu tô falando do crime mais grave, os criminosos são pegos. Só na cidade de São Paulo já foram mais de 280 mil furtos e roubos. Gente trabalhadora, pobre, sendo roubada, que parcela o seu celular em 12 vezes, que tem sua carteira roubada, seu celular roubado, e que fica no sacrifício e no desespero para sustentar sua família, é obrigado a ver o fruto do seu trabalho ser levado por um vagabundo, por um criminoso, que não rouba porque é pobre, como muitos daqui querem fazer entender. Rouba porque é canalha, rouba porque é mau caráter, e por isso merece sim ir pra cadeia. Eu, na cidade de São Paulo, já fui assaltado, só nos últimos 3 anos, 6 vezes. Então aqui falam, vocês ficam falando em hipótese, trabalhar com o imaginário popular de celular. Não, 6 vezes colocaram a arma na minha cara e levaram, ameaçaram minha vida e levaram meu celular. Então, eu falo de assalto no Brasil e na cidade de São Paulo, porque eu sofro na pele, junto com cada cidadão brasileiro, junto com cada cidadão paulistano. Por isso, eu agradeço a todos os deputados que estão aqui comigo e todos aqueles que votaram remotamente para aprovar essa matéria e que ela seja aprovada rapidamente no Senado. E eu não tenho dúvida, meus amigos, esse projeto vai ser vetado, mas a gente vai derrubar o veto aqui no Congresso Nacional, nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. E nós não vamos nos mudar da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo ou do Brasil por causa dos bandidos. Nós que vamos fazer eles mudarem de país. Obrigado, presidente. Hoje, fica-se comprovado que nós estamos falando de uma perseguição. Porque no primeiro momento, questionar as 2 contratações do meu mandato, 10, joia, podem questionar. Eu sou uma deputada e posso ser questionada, posso ser investigada, posso ser fiscalizada, devo ser. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Assim como muitos outros políticos de direita mereciam também ser investigados porque vivem fazendo crimes bárbaros, etc. Questionar um parlamentar, cheque. Tranquilo, até aí tudo bem. Agora, você pegar uma cirurgia de saúde, uma cirurgia de orientação médica para necessidade de uma correção de um quadro clínico com prontuários médicos, e eu coloco tudo isso aqui para vocês, tá aí no meu perfil, publiquei lá no Twitter também, o pedido médico, eu publiquei as notas fiscais que mostram que foram 2 coisas separadas, eu publiquei os comprovantes de pagamento, né, aqueles comprovantes que saem, eu mandei tudo isso ao jornalista e mesmo assim, hoje, saiu uma matéria questionando o reembolso que a Câmara fez da minha cirurgia de sinusite. Vocês que me acompanham aqui viram que nos últimos 2 anos eu precisei me afastar do trabalho inúmeras vezes, fui internada inúmeras vezes, eu tinha um quadro de sinusite crônica bacteriana de repetição que era gravíssimos. Eu fiz ciclos de antibióticos comprovado. Eu não tô contando nada que eu não possa provar. De 21 dias internada no hospital, fui parar no hospital, prolonguei mais dias com corticoide. A minha médica me disse que eu já não tinha mais como não operar. E aí, com orientação médica, com acompanhamento médico, todos os prontuários, todas as notas fiscais, todos os pagamentos podem ser apresentados a qualquer momento. Inclusive, eu já apresentei. Inclusive, eu não tenho nada a esconder. Se quiserem que eu abra as minhas contas bancárias, eu abro toda e qualquer conta bancária minha. Se quiser que eu comprove cada vez que eu fiquei doente, eu tenho tudo documentado pelo prontuário médico da minha médica. E mesmo assim, o jornal teve a coragem de ir lá e questionar isso, tratando como se eu tivesse pago a minha cirurgia de rinoplastia, que sim, foi realizada no mesmo dia, com outra equipe médica, com outra nota fiscal, paga com o dinheiro do meu bolso e tudo isso comprovado. Agora, a última é um tweet que está sendo recompartilhado, questionando inclusive a minha segurança, colocando em xeque a minha segurança, a necessidade dela e a legalidade dela. 2 pontos que na minha cabeça jamais poderiam ser questionados. Primeiro, que eu preciso de segurança. Vocês sabem a quantidade de ameaças de morte que eu recebo desde quando me tornei vereadora, inclusive com uma tentativa de invasão ao meu gabinete na Câmara de Vereadores, que até agora não houve uma resposta sobre isso. A quantidade de ameaças de morte, ameaças a mim, a minha família, dados expostos, e de repente, esses mesmos que estão patrocinando um ataque
que eu não, assim, dizer que eu não sei o que é, também eu sei. Mas assim, eu não entendi a velocidade com que isso aconteceu, né? De repente eu me tornar o espantalho da caricatice, da desonestidade, da mentira, que tenho algo a esconder. E eu sempre tive papo reto, sempre fui cara limpa, eu não tenho de quem correr, eu não tenho por que me esconder. Estão dizendo que eu estava em Paris. Eu quero contar de uma vez por toda essa história. Eu fui para a Europa como deputada federal, autorizada pelo deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, a partir de um documento que eu apresentei a ele do Parlamento Europeu. Eu fui a Portugal como deputada federal representando o Brasil e o Parlamento brasileiro, licenciada de maneira legítima, legal, pela Câmara dos Deputados, assinado pelo presidente Hugo Mota. Não foi paga nenhuma passagem com dinheiro da Câmara e eu não fui a férias e nem a passeio. Eu fui a trabalho. Aproveitei a oportunidade para, com o meu dinheiro, com as minhas coisas, ir até o show da Beyoncé, que todos vocês sabem, sou fã, adoro artista, adoro a empresária, represento e realizei um sonho pessoal do qual me orgulho muito de ter estado lá de maneira honesta, num domingo. Ah, mas era domingo da parada LGBT. Eu já não poderia estar aqui no domingo da parada LGBT, porque as minhas atividades em Portugal eram até sábado. Eu tinha encontros com lideranças políticas, eu tive a minha conferência, eu participei da parada, depois eu continuei a fazer agendas e fui para Paris depois. E quando eu cheguei em Paris, não tinha como eu voltar ao Brasil. E eu sou uma pessoa que luta todos os dias na minha vida, não no meu mandato, na minha vida, por quem eu sou. Eu não sou uma aliada da pauta LGBT. Eu não sou uma aliada da comunidade LGBT. Eu sou uma travesti. Eu sou uma pessoa LGBT. Eu não luto pela pauta LGBT porque eu acho que é necessário lutar pela pauta LGBT. Eu luto pela pauta LGBT porque eu também luto pela minha vida. E eu jamais imaginei que a minha ausência em um evento anual, do qual eu estive todos os anos, poderia ser usada contra mim para dizer que, olha, trocou a comunidade. Que palhaçada é essa? Que coisa ridícula é essa? Troquei a comunidade? Não, eu estava dialogando com o mundo sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu estava denunciando no Parlamento Europeu, para a União Europeia, para deputados e organizações da sociedade civil do mundo, a violência e o avanço da extrema-direita contra o meu corpo. Será que eu ter ido na parada, feito uma fala no caminhão e ter seguido fervendo e dançando, teria um peso maior do que subir num palco do Parlamento Europeu e denunciar o retrocesso que nós vivemos? A análise fica para as pessoas. Eu estou com a minha consciência em paz. Eu sei que fiz a escolha correta. Fui lá, denunciei os abusos, a tentativa de usarem a Europride para atacar o direito do povo palestino. Falei sobre representatividade, falei sobre democracia, falei sobre a ascensão da extrema-direita, denunciei a guerra e talvez por isso tenha incomodado tanto. Talvez por isso a minha voz tenha criado indignação tamanha, a ponto de serem capazes de produzirem tantas mentiras contra mim. E eu não vou ficar me justificando o tempo todo. Porque eu, diferente deles, ando de cabeça erguida e cara limpa. Eu, diferente deles, tudo que falo tenho como provar A por B. Não tenho nada debaixo dos panos, não tenho nada por debaixo dos tapetes. Entreguei a documentação que a jornalista pediu. Ela publicou a matéria que ela quis. Ela, Dili, ataca de novo. Deputada Érica Hilton, segundo revela o Metrópolis, jornalista Andresa Matais e André Schauders, gasta R$24 mil de dinheiro público para fazer cirurgia no nariz. É reembolsada aí pela Câmara dos Deputados, em outras palavras, por você, pagador de impostos. Ela se defende dizendo que, na verdade, fez por motivo de saúde, que era extremamente necessário fazer a cirurgia no nariz e que, coincidentemente, ela aproveitou a mesma ocasião para fazer um procedimento estético que ela teria pago com o dinheiro não reembolsado pela Câmara dos Deputados. Não é uma coincidência ela utilizar o mesmo momento, a mesma estrutura para fazer uma rinoplastia no momento em que ela teria feito por grave motivo de saúde, segundo as palavras dela. O deputado Guto Zacarias e eu estamos entrando com uma representação no Ministério Público para que o MP tome as devidas providências, que ela seja investigada por improbidade administrativa, evidente dano ao erário, evidente violação ao princípio da moralidade e da eficiência administrativa, ela tem de responder na justiça por isso. E mais do que isso, viu? Vou aproveitar também para dizer que a defesa dela sobre contratar 2 maquiadores era de que os maquiadores exerciam outras funções de assessoria parlamentar, acompanhavam comissões e etc. É engraçado. Todo mundo no meu gabinete que acompanha a comissão tem alguma formação em economia, em direito, em administração.
maquiador acompanhando comissão, é a primeira vez que eu vejo. Mas enfim, ele diz que exerce outras funções. Eis que Andresa Matai, jornalista do Metrópolis, entrevista outros assessores, escuta outras fontes que trabalham ou trabalharam com a deputada Érica Hilton. Eles afirmam que são só maquiadores mesmo. Olha só, a suspeita se confirmou. Veja só, e claro, nós já representamos também no Ministério Público, e vocês já viram isso, já fiz um vídeo antes falando sobre isso, a deputada por utilizar, né, o dinheiro dos mais pobres, aqueles que estão lá pagando imposto na escala 6x1, e nessa escala 6x1, pelo menos 2 dias estão trabalhando pro Haddad e pra Janja para pagar imposto, e parte desse imposto também para pagar seus 2 maquiadores e as suas cirurgias. Que maravilha, hein? Isso que é uma bela defesa dos mais pobres, utilizando o dinheiro deles para depois se eleger com um discurso demagógico com o voto deles próprios. Ah, e só para aproveitar a ocasião, vou fazer um compromisso aqui com vocês. Vocês sabem que eu nasci feio, eu também sei. Parece um cão chupando manga. E eu vou morrer feio. E eu prometo para vocês que nunca vou usar o seu dinheiro para tentar ficar bonito.